Nessa segunda parte, vamos estar falando para vocês sobre a estrutura de um sistema orgânico do trabalho e também apresentando uma possível alternativa para poder implementar este projeto coletivo. Vale lembrar que a ideia de um sistema orgânico do trabalho tem a ver com a dupla negação e afirmação da autogestão, ou seja, afirmar a autogestão como um projeto coletivo dos trabalhadores associados e também situar a autogestão como a negação dialética e ontológica do sistema orgânico do capital, também conhecido como modo de produção capitalista. Na sequência, nós também vamos continuar utilizando a apresentação do Prezi, tentando narrar da melhor forma possível seus principais elementos e uma dinâmica explicativa, para que seja fácil para todos vocês entenderem. Vamos lá? Então, a proposta de um sistema orgânico do trabalho, ela diz respeito ao conjunto de 3 mediações. A própria autogestão, uma visão de autogestão societal, a propriedade orgânica e a renda sistêmica. A propriedade orgânica seria o lastro patrimonial de uma autogestão societal. Ela significa, sobretudo, uma propriedade coletiva e universal de todos os meios de produção para os trabalhadores associados. E sua função primordial seria superar as múltiplas ambiguidades dessas formas fragmentadas de propriedades de grupos ou propriedades coletivas. Então, elas seriam o lastro patrimonial. Já a renda sistêmica tem a ver com a própria dinâmica da produção associada. Ambas juntas dariam um novo horizonte de adensamento para a autogestão, uma linha que iria desde a autogestão técnica para a autogestão interterritorial. Isso traz como possibilidade histórica tanto a contenção da exploração, ou seja, buscar mecanismos sucessivos que diminuem no tempo a extração de mais-valia sobre os trabalhadores. Para e passo a isso, há uma reapropriação de recursos pelo simples trabalho organizado dos trabalhadores e também ganhos sistêmicos progressivos. Para a gente chegar a esse cenário, a renda sistêmica é um mecanismo bastante sofisticado, mas também simples de ser entendido. Simplesmente se busca indexar o produto global com o consumo global dos trabalhadores. Ou seja, eles estão produzindo, trabalhando para si mesmos. O que significa, em termos dialéticos, de colocar o valor de uso em rota de colisão e superação do valor de troca. Ora, o produto global nada mais é que toda a riqueza produzida por aqueles trabalhadores associados, dependendo das formas que a gente combina o trabalho disponível, os recursos disponíveis e a tecnologia disponível. O resultado disso traria uma indexação equitativa indexada, uma forma de distribuição para os trabalhadores associados. Em 3 principais eixos. O eixo dos investimentos, porque há um compromisso histórico dos trabalhadores associados de também ajudar a reverter a alienação dos demais trabalhadores. Então é necessária uma taxa de alto investimento para que haja uma expansão interna de um sistema orgânico do trabalho e também uma reapropriação de recursos. Outra parte disso é direcionada para serviços e objetos que podem ser compartilhados socialmente, ou seja, que é direcionado conforme a necessidade de cada pessoa. E por fim, para garantir escolhas individuais ou modos de vidas individuais, se coloca uma parcela dessa produção como consumo individual de cada pessoa. Então, essa parcela de consumo individualizado seria dividida pelo número de associados. Pode ser uma divisão equitativa ou outros critérios que os trabalhadores associados decidirem. O que nós argumentamos é que é importante um processo de igualdade substantiva. Ora, diferente da democracia representativa,
é preciso ter consciência que a autogestão requer essa igualdade substantiva, no qual cada trabalhador associado tem o mesmo status político, econômico e social. Isso também é um lastro para buscar uma superação histórica da divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Bom, a partir desse lastro patrimonial e econômico, a autogestão ela começa a ganhar um adensamento tanto global como de planejamento integrado, indo para o horizonte de um sistema comunal, mais ou menos aquela proposta que o Mesaros defende. Ou seja, mesmo que haja descontinuidade de territórios, é possível pensar numa integração orgânica em espaços dispersos geograficamente, mas integrados do ponto de vista patrimonial e econômico. Mas e aí? Como que é possível a gente chegar num sistema comunal autogestionado? Bem, é possível pensar diferentes alternativas, mas uma das que a gente vai defender aqui seria a ideia de uma comuna de reversão. Comuna no sentido de adensar um espaço autônomo, um espaço territorial, e não no sentido mais prosaico de ser uma comunidade hippie, alternativa, que busca se isolar por completo da atual civilização. E a estratégia para se chegar nessa comuna de reversão, que na verdade seria apenas a primeira de uma série de outros espaços alternativos, seria por meio daquilo que a gente chama de uma convergência político-construtivista. Ou seja, tentar reunir no mesmo espaço diferentes ações que já existem hoje nas lutas emancipatórias. Explicando um pouquinho melhor. A convergência político-construtivista diz respeito a observar que já existe hoje no mundo, em especial no Brasil, várias lutas emancipatórias. Essas lutas elas acabam surgindo de diferentes contextos, por diferentes motivos. O problema é que elas estão dispersas do ponto de vista territorial e também elas não estão aglutinadas do ponto de vista ontológico ou das relações sociais de produção. Então hoje há várias lutas pela terra, por alimentos saudáveis, há várias lutas por moradia, pela cidade, há várias lutas por emprego e por renda, há várias lutas pela natureza e pela sustentabilidade, na relação homem-natureza e também na relação entre os humanos, e há várias lutas por tecnologias sociais, ou seja, redirecionar o desenvolvimento científico e tecnológico para as necessidades humanas, e não para a acumulação do capital, que tem gerado, entre outras consequências, o desemprego. Então, o que a gente argumenta é que uma concentração geográfica, pelo menos de parte de cada uma dessas lutas, dentro de novas instituições ou de novas relações sociais de produção, que seriam um fortalecimento ontológico, daria substância suficiente para começarmos a reverter a lógica do sistema orgânico do capital. Então, isso se daria por meio de um primeiro implante crítico do sistema orgânico do trabalho, que a gente chama aqui de comuna de reversão. Bom, então eu vou falar agora rapidamente quais serão os principais aspectos para a gente entender uma comuna de reversão, no sentido exato de ser um ponto de ruptura e uma estratégia de transição para se começar a constituir um verdadeiro sistema orgânico do trabalho. Podemos entender então uma comuna de reversão como o primeiro espaço para se materializar um sistema orgânico do trabalho. Partindo da necessidade de adensar ações, ou seja, criar as primeiras instituições estruturantes, que do ponto de vista jurídico não precisa ser replicado depois, e também para ter um importante efeito demonstrativo e ser um centro de irradiação para sinalizar para os demais trabalhadores que uma alternativa está sendo concretamente construída. E a partir daí se desenvolve outros processos de integração, formação e desenvolvimento. É importante também entender a questão da relativa autonomia que uma comuna de reversão deve ter. Ou seja,
Não é a intenção, nessa proposta, de um isolamento em relação à sociedade capitalista ou ao mercado, e sim trabalhar uma relativa autonomia nessas três variáveis: alto investimento, no sentido de haver, digamos assim, uma capitalização solidária interna, pelos próprios meios dos trabalhadores eles poderem criar mecanismos de autoexpansão. Isso se casa junto com uma circularidade interna, daí vem a autonomia relativa, pelo menos parte da produção está a serviço direto dos trabalhadores associados, porém será necessário no curto e médio prazo um intercâmbio externo com o mercado. A gente calcula aí pelo menos metade da produção terá que ser para vender para o mercado, para se comprar mercadorias e abastecer os trabalhadores associados. Então, como se houvesse dois circuitos: um circuito orgânico, com essa indexação entre produção e consumo, e outro circuito de intercâmbio com o mercado, no sentido de parte da produção ser para o mercado e adquirir parte das necessidades dos trabalhadores associados também do mercado. Então, aí teriam dinâmicas de produção, reinvestimento, compra de mercadoria, juntamente com a produção de valores de uso, coisas úteis para os trabalhadores, e também valores de trocas destinados para o mercado. E esse mercado a gente poderia trabalhar uma espécie de rede de varejo ou de supermercados, onde os produtos do SOT poderiam ser vendidos diretamente para a população. Acho que é estratégico a gente ter esse contato direto com a população, com os demais trabalhadores. Então, por sua vez, a autonomia relativa ela é conquistada na medida que se busca produzir alimentos, ter pelo menos uma incipiente construção civil e uma produção de itens básicos de primeira necessidade. Estatisticamente, a gente acredita que tendo já esses elementos produtivos, se chega a uma relativa autonomia de 50% a 60%. A partir daí, há vários outros efeitos positivos que começam a se desdobrar. A própria renda circular progressiva permite uma capitalização interna, ou seja, a gente está comprando de nós mesmos. Nós, trabalhadores, estamos consumindo e gerando renda futura. E também por outros mecanismos, como compartilhar serviços e objetos, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, e a própria reversão do desperdício. Como a gente explicou no outro vídeo, o sistema capitalista é altamente desperdiciador e destruidor de recursos. A partir daí, do ponto de vista concreto, a gente teria aí dentro de uma comuna um núcleo rural e um núcleo urbano. Vamos conferir como que ficaria uma cidade dentro da estrutura de um sistema orgânico do trabalho? Então, uma cidade construída pelos trabalhadores para os trabalhadores teria várias coisas diferentes, a começar pelas suas principais instituições. No caso aqui de um sistema orgânico do trabalho, a gente teria 3 instituições que daria lastro material aquelas 3 mediações de reversão. Digamos assim, o centro de convenções, onde seria materializada a ideia de autogestão societal, uma fundação antipropriedade, que materializa a ideia de propriedade orgânica, ou seja, um meio de integração patrimonial dos trabalhadores e para possibilitar segurança jurídica dos mesmos. E para dar viabilidade à proposta de renda sistêmica, aqui a gente coloca a proposta de uma cooperativa de crédito, que busca indexar renda e trabalho coletivo por meio de um sistema de informações e um sistema mútuo de crédito. Acredita-se que dentro deste arranjo, a moeda ou o intercâmbio monetário, se existir, ele vai acabar sendo residual e tão somente um meio de informação. Então, o dinheiro deixa de ser um meio de acumulação, como é hoje no intercâmbio mercantil. Bom, junto com essas instituições estruturantes, é necessário também outras para potencializar a vida de uma cidade do SOT. Aqui a gente tem aí a Universidade Libertária, que seria recolocar a universidade a serviço dos trabalhadores. Ou seja, situar a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico para a desalienação do trabalho.
dentro de uma lógica de socialização e integração das pessoas, dos trabalhadores associados, e buscando também já mecanismos de planejamento integral. Isso junto com a produção, que aqui a gente chama de eixos produtivos, que dentro de um sistema orgânico é preciso buscar também uma lógica de integração de cadeias, ou seja, integração material e produtiva, buscando integrar tanto do ponto de vista vertical as cadeias, desde insumos e matérias-primas até o consumo, e também integrações horizontais, ou seja, buscar novas cadeias produtivas na medida que há essa necessidade social. E, como a gente disse, parte da produção seria voltado também para o mercado externo, ou seja, produzir valores de troca. Aqui começa-se aí, além da autogestão técnica, que hoje existe na economia solidária, autogestão só dentro da fábrica, dentro da cooperativa, para uma realidade de autogestão coordenativa, ou seja, coordenar diferentes fábricas, coordenar necessidades humanas, coordenar a circulação disso e coordenar a própria inovação científica e tecnológica. Para o abastecimento interno, a ideia é ter um centro distributivo, que busca, de certa forma, conectar consumo e produção dentro de um mesmo lugar. Interessante notar que um centro distributivo do SOT, várias coisas começam a mudar. A própria figura do vendedor, a função dele, estaria mais por uma assessoria e orientação de consumo. Porque, veja bem, na lógica antagônica do capital, cada um busca maximizar seu lucro. Aqui, na lógica do sistema orgânico, só é possível a gente aumentar a renda se o resultado coletivo for melhor para todos. Dessa forma, o vendedor vai ser interessante para ele vender o melhor produto, um produto que tenha maior durabilidade possível, porque isso tem a ver também com a renda futura dele. E uma coisa impensável hoje no mercado capitalista, mas que no sistema orgânico vai ser muito tranquila, seria uma espécie de seguro ou garantia eterna das mercadorias. Aliás, nem são mais mercadorias, são apenas objetos para o consumo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente também precisa buscar, dentro de um sistema orgânico, mecanismos para a durabilidade e manutenção dos objetos produzidos. Porque na lógica do sistema orgânico, quanto maior a vida útil, menor a necessidade de trabalho desnecessário. Então, o trabalho pode ser concentrado para outras atividades, ou até mesmo ser reduzido o tempo de trabalho global. Bom, estrategicamente, pelo menos no começo de uma comuna dessas, né, que tem toda uma característica de reverter o que a gente está acostumado a viver hoje, né, nessa sociedade capitalista, precisaria ter uma espécie de alojamento rotativo, quer dizer, um espaço provisório de moradia, que a ideia é que trabalhadores vão estar chegando sucessivamente para se integrar, e também uma espécie de espaço para a recepção dos visitantes, como se fosse um hotel solidário. Junto com tudo isso, naturalmente, um restaurante comunitário, para reduzir custos, fortalecer a integração e etc. Bom, junto com essas instituições, também é importante pensar a organização da cidade do ponto de vista dos moradores, do ponto de vista da vida cotidiana, que é o que a gente chama de autogestão social. Aquela autogestão que busca compartilhar serviços e bens, como saúde, educação, cultura, lazer, artes, esportes, dentro de uma lógica comunitária. E também compartilhar objetos que podem ser utilizados esporadicamente, como, por exemplo, um cortador de gramas, ou até um veículo utilitário, etc. A partir daí, começa a se ter a possibilidade de pensar o espaço urbano como bem viver juntos, com qualidade de vida plena, buscando outras formas de moradia, como casas sustentáveis, outra forma de relação com o espaço, com a natureza, como a proposta da permacultura coloca, inclusive com a própria produção de alimentos por meio de hortas urbanas, hortas rurais e por aí afora.
Naturalmente que dentro dessa comuna, que seria uma espécie de distrito de um outro município, haveria outros serviços de natureza estatal. Aqueles tradicionais que a gente está acostumado de ver. Judiciário, cartório, polícia. Se uma comuna dessa se emancipar como um município, aí a gente vai ter que pensar, né? A prefeitura, a Câmara Municipal. Só que aí a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. Porque dentro desse município, todos os moradores são trabalhadores associados. Aí fica aberto aí para a criação, né, desses trabalhadores, como que isso se daria com essas instituições estatais. E, em síntese, se desdobra um outro processo de reivindicação e de mudança, por meio, né, dessa luta dos trabalhadores associados, de buscar junto ao Estado instituições adequadas a seu novo modo de vida. Então, no limite, se abre uma luta para ir progressivamente diminuindo os elementos regressivos do Estado e ampliando os seus elementos democráticos ou libertários. Enfim, o SOT, um sistema orgânico de trabalho, vai adensando diversas outras ações socioeconômicas que não dizem apenas a produção material de riqueza, mas diz respeito também à produção de uma rica vida humana, de novas relações sociais entre os humanos. Não podemos esquecer também do núcleo rural, onde se busca a produção de alimentos, onde se busca também inovações tecnológicas, um diálogo com a própria ideia da permacultura. O interessante aqui é que o próprio espaço rural é orgânico a todos os trabalhadores. Então, problemas de inovação tecnológica que gerariam desemprego não existe aqui. A inovação tecnológica ela é uma aliada da emancipação humana dentro do sistema orgânico. No limite, ela coloca pessoas em outras tarefas e outras funções, ou, à medida que a gente avançar na tecnologia e na automação, isso pode levar à redução global da jornada de trabalho. Bom, até agora a gente falou como se daria o desenvolvimento interno de um sistema orgânico do trabalho, materializado nessa primeira comuna de reversão. Agora vamos explicar um pouquinho como que se daria essa relação com o mercado capitalista e com os demais trabalhadores. Além de todo esse desenvolvimento interno que é necessário estar pensando e construindo coletivamente, também é necessário pensar formas de como essa comuna de reversão estaria se relacionando com a sociabilidade capitalista. Bom, uma das ideias, claro que pode surgir outras, seria ter uma espécie de rede de vendas e troca. Como se tivesse vários supermercados do sistema orgânico do trabalho, com a função de promover esse intercâmbio mercantil. Ou seja, vendendo mercadorias produzidas no SOT para o mercado convencional, para os demais trabalhadores, de forma preferencialmente, e comprando também do mercado convencional as outras mercadorias necessárias para esses trabalhadores, como geladeira, computadores, carros, etc. E também seria um espaço para já buscar parcerias com as demais cooperativas ou empreendimentos econômicos solidários, no sentido de ter já uma integração distributiva. Ou seja, dentro dessa rede de supermercados do SOT, também seria um espaço para distribuir produtos de outras cooperativas, de outros empreendimentos solidários. Essa já seria uma primeira forma de aproximação dos demais trabalhadores, organizados coletivamente, com o sistema orgânico do trabalho. Um segundo caminho seria próximo a esses espaços onde tem parcerias, onde há, digamos, esse entreposto distributivo do SOT, poderia ser já buscar um novo polo, no sentido de ter já um eixo produtivo, ou seja, uma cooperativa que venha se integrar com o sistema orgânico do trabalho e, a partir desses trabalhadores associados, novos associados do sistema orgânico,
a criação de um núcleo comunitário incipiente. Então, isso daqui já seria o embrião de uma nova comuna, que poderia estar distribuído aí em diferentes espaços territoriais ao redor do Brasil. Outra forma possível de integração das demais cooperativas, ou fábricas recuperadas, ou empreendimentos econômicos solidários, seria simplesmente o transplante físico do local onde ele está para dentro da comuna de reversão. Ou seja, aproveitando já toda a experiência dos trabalhadores, máquinas, equipamentos, porém retirando eles, talvez, claro, né, com o livre consentimento dessas pessoas, mas retirando eles de um local hostil a essa produção solidária e ressituando eles num espaço geográfico propício para essa organicidade, para essa solidariedade entre os trabalhadores, potencializando, obviamente, o seu desenvolvimento e a sua integração. Enfim, como que a gente poderia chegar no sistema orgânico do trabalho? A gente argumenta que seria necessário uma mediação para estas novas mediações, que a gente chama aqui do coletivo ViaSoc, que a gente está construindo ele. Vamos ter um encontro em Curitiba em dezembro para pensar a sua forma de organização, ou como eu prefiro dizer, de auto-organização, para a gente começar a pensar de forma mais concreta, mais realista, como iniciar um sistema orgânico do trabalho associado. Bom, então, um coletivo de apoio, como seria a ViaSoc, ela teria 3 funções básicas. Sustentar a própria expansão interna do sistema orgânico, por meio daquilo que a gente falou, da integração distributiva, das cooperativas e empreendimentos solidários, a sua posterior integração patrimonial, à medida que vai se buscando adensar isso dentro dessa organicidade do SOT, e também novos apoios de outros movimentos sociais, políticos e por aí afora. Também apoiar a expansão interna. Interessante a gente buscar meios para uma integração material, meios para adesão de novos associados, ou seja, um fluxo de renda e de investimento para o sistema orgânico do trabalho. Ora, se existem recursos para se fomentar o trabalho assalariado, hoje parece que precisa de 80 a 150 mil para gerar um trabalho assalariado. É perfeitamente legítimo buscar fontes de recursos, ou por doações, ou até mesmo pelo fundo público, para apoiar a expansão interna de novos associados de um sistema orgânico. E por fim, a gente termina pelo que seria o começo. É importante se buscar um movimento, se buscar um coletivo que consiga juntar pessoas, movimentos, instituições, que dê bases para um primeiro implante crítico. Ou seja, buscar esse primeiro espaço de autonomia que permita um ponto de inflexão, um ponto de reversão. Se até hoje tudo está sendo trabalhado e voltado para o sistema orgânico do capital, então todas as nossas vidas estão determinadas pela lógica da acumulação pela acumulação, é preciso reverter isso num ponto de inflexão e começar um processo histórico de que os trabalhadores superem a sua alienação. Então é preciso um movimento que pense o mínimo necessário para criar condições históricas, objetivas, políticas e sociais para materializar uma primeira comuna de reversão. Finalizando essa nossa primeira explicação, acredito eu que esse debate apenas está se iniciando. O nosso objetivo foi tão somente colocar para vocês, em linhas gerais, o que seria a proposta de um sistema orgânico do trabalho e uma de outras estratégias da sua implementação. Nesse momento, a gente está buscando construir um coletivo, afinal, este é um projeto coletivo, então é legítimo a gente buscar pessoas interessadas nessa alternativa de emancipação social. Está aí embaixo o site, onde vocês podem encontrar maiores informações e um e-mail de contato.
Esperamos, né, que os trabalhadores, tanto os trabalhadores intelectuais como os trabalhadores do trabalho simples, venham se juntar a nós nessa construção. A viabilidade dela, acredito eu, depende única e exclusivamente da nossa capacidade de sermos realmente solidários uns para com os outros, além do discurso, mas para uma prática concreta de transformação social. Fica aí o desafio e fica aí o convite para vocês serem protagonistas junto conosco desse movimento, desse coletivo, dessa utopia. Valeu, até mais.